As bênçãos de Deus, damos início à 28ª sessão extraordinária da 8ª legislatura. Solicito o vereador DJ Delcinho fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, versículo 1. Solicito ao vereador Jean Deilite fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Solicito ao vereador professor Gediel fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Professora Meire Barbosa. Presente. Rivera. Adilson Balduino, presente. Jean Deilite. Presente. Chico da Capoeira. Paulinho Bola. Dr. Prete. DJ Delcinho. Presente. Professor Gediel. Presente. Convido para compor a mesa o senhor Alexandre dos Santos Sampaio, diretor do Departamento Municipal de Transportes. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 153/2024. Requerimento número 153 de 2024. Senhora Presidente, senhores vereadores, requeremos, nos termos do artigo 27, inciso 16, da Lei Orgânica do Município e do artigo 284 e seguintes do Regimento Interno, convocar para o comparecimento ao plenário dessa Casa o diretor do Departamento de Transporte e Exercício, o senhor Alexandre dos Santos Sampaio, a fim de que preste esclarecimento quanto a ônibus incendiado nesta última quarta-feira, dia 29 de maio, com mais de 40 munícipes que correram o risco de morte na ocasião. Este é o principal motivo que enseja o presente. Ônibus tombado na rodovia, deixando pessoas machucadas. Ônibus com pneu estourado em uma rua íngreme, no bairro do Progresso, também com inúmeros munícipes, os quais precisaram terminar seu percurso caminhando, e outros acidentes ocorridos em outros pontos da cidade. O não cumprimento regular dos horários estabelecidos, manutenção dos ônibus, tanto preventiva quanto corretiva, a limpeza rotineira dos veículos, a qualidade do atendimento, que, no geral, tem sido motivo constante de reclamações. A idade e qualidade dos ônibus local, o local da garagem, bairros atendidos, tacógrafos, procedimentos em caso de chuva, e também entendemos necessário indagar sobre a documentação e curso dos motoristas e as condições de trabalho no transporte coletivo municipal, para que possam trabalhar com ônibus dentro das normas de segurança. Sobre fiscalização do contrato de aluguel, pagamento, condições dos ônibus, processos administrativos, notificações, vistorias, licença e outros assuntos correlatados ao transporte público e escolar do município. Vale ressaltar que somos favoráveis à gratuidade da tarifa dos ônibus, mas essa gratuidade não pode jamais ser motivo para que o serviço público não seja prestado de maneira adequada. Alumínio, 31 de maio de 2024. Professora Meire Barbosa, Jean Deilite e Gediel de Carvalho, vereadores. Os autores do requerimento terão prazo conjunto de 15 minutos para explanação dos motivos da convocação e solicitação dos esclarecimentos. Fizemos em conjunto aqui, vereador Gediel, o vereador Jean e eu, professora Meire. E eu vou pedir, Gediel e Jean,
que eu comece aqui, porque eu vou fazer uma introdução. A gente já tem dentro do requerimento os questionamentos principais que a gente quer saber, e eu tenho aqui algumas perguntas, e depois eu passo para vocês complementarem, mas os 15 minutos são suficientes. Acho que dá para cada um de nós usarmos 5 minutos, mais ou menos. Tá? Pode ser assim? Então, beleza. Pela ordem, presidente. Faz as perguntas todas e responde. Isso, todas, e aí ele responde tudo na sequência, depois a gente tem a réplica, né? Pela lista de chamada, a gente tem a réplica e depois a tréplica também, né? Então, vamos lá. Verdade. Eu vou pedir para o vereador Adilson ocupar aqui o meu local para que eu possa fazer os questionamentos. Quinze minutos para os vereadores. Bom, primeiro quero cumprimentar as pessoas que estão acompanhando essa audiência em casa, né, e aqui, né, no plenário. E eu quero explicar para vocês por que eu fiz a solicitação da presença do diretor de departamento aqui de transportes. Eu, no início do meu trabalho como quando, né, esse diretor assumiu, o novo diretor assumiu o cargo por causa da desincompatibilização do anterior, que é candidato a vereador, eu comecei a manter, como sempre faço com todos os diretores, um diálogo direto, via WhatsApp, quando aparecia alguma demanda, né? E num desses motivos, num desses momentos, eu estava na Escola Honorina, os alunos ficaram sem o transporte, né, das 9 horas, e eu tentei contatar o diretor para que a gente pudesse ter uma conversa sobre o que estava acontecendo ou como seria providenciado. Neste momento, o diretor não respondeu, e aí, na sequência, né, no dia seguinte, eu perguntei para ele se ele iria me responder, né, ou se ele ia me atender, porque, né, eu como vereadora, ele como diretor, e ele me disse que ele me atenderia em horário comercial, né, ele faria o atendimento para mim em horário comercial. Né, a gente sabe que o diretor, os cargos de diretor, eles não têm relógio ponto, porque é uma dedicação exclusiva. Assim como o vereador, a gente não tem hora para atender o munícipe. E aí, logo na sequência, aconteceu o problema do ônibus incendiado. E como ele não me atende, né, eu resolvi fazer esse momento aqui, e com o objetivo principal também é fazer questionamentos e levar esclarecimentos complementares para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que eu tive uma audiência no dia 20 com o subprocurador, junto com o vereador Jean Delite. Eu tive uma audiência com o subprocurador de Justiça do Estado de São Paulo, levando o caso dos ônibus para essa outra esfera, que foi o que eu prometi para vocês. Então, eu vou fazer alguns questionamentos muito simples agora, depois, tecnicamente, a gente vai fazendo no decorrer da oitiva aqui, mas eu quero, e depois vou passar, Alexandre, para o senhor, a relaçãozinha com os questionamentos, para que você possa responder. Então, eu sei que está no requerimento, mas eu inicio perguntando qual o nome completo, né, do diretor, qual a idade, qual a formação, no caso aí, formação escolar, qual a experiência profissional, né, no que você trabalhou antes de trabalhar aqui na prefeitura, se já trabalhou com transporte antes ou tem alguma experiência que tenha motivado a contratação como diretor de transportes, se tem algum vínculo familiar com o diretor de transportes anterior, se o diretor de transportes anterior continua determinando os itinerários e as escalas dos motoristas, porque eu recebi denúncia de que ele continua atuando como se fosse diretor de transportes. Eu gostaria que o senhor me confirmasse como que funciona essa dinâmica, como que o senhor faz, como procede,
E quais providências foram tomadas com relação ao motorista embriagado, porque eu também recebi denúncias de que ele continua dirigindo e agora dirigindo veículos menores. Eu estou fazendo esse questionamento porque, quando eu perguntei para o senhor como estava a situação dele, o senhor me disse que ele estava afastado, e eu quero saber quais foram as providências tomadas. Eu vou agora retornar, presidente. Quem vai dar continuidade, acho que o vereador Jean Delite, depois professor Gediel. Tá, eu vou retornar agora para o meu assento. Passo a palavra para o vereador Jean Delite. Boa tarde aos nobres vereadores, a todos que estão no plenário, aqueles que também nos assistem pelo YouTube da Câmara Municipal. Agradecer o comparecimento do diretor, o Alexandre. Alexandre, chega para nós diversas demandas referente ao transporte público, né? Dentro deles, um dos principais motivos é a falta de cumprimento dos horários previstos, causando atrasos significativos, principalmente para trabalhadores e estudantes, a manutenção inadequada dos veículos, né, que resulta em avarias frequentes, risco de seguranças, como pane elétrico, falta de freio, problema nos pneus, problemas mecânicos, que é muito frequente, e bem como questões também de segurança viária, como motorista alcoolizado. Dentro dessas demandas, assim, daqui a pouco também eu deixo aqui essas questões para você, que fica mais fácil para responder, mas as perguntas que te faço: se existe algum programa de treinamento contínuo para os motoristas, se sim, como que é estruturado, quais os protocolos de segurança em caso de pane elétrica ou outros problemas mecânicos, se existe exercícios ou treinamento de evacuação para motorista e passageiros, como que é feito o monitoramento de cumprimento dos itinerários pelos ônibus, quais as medidas são tomadas quando o ônibus não segue o itinerário ou não faz a linha, e como que o Departamento de Transporte comunica aos munícipes sobre mudança ou problema no serviço, e quais as medidas de segurança estão sendo implementadas para evitar que motoristas sob efeito de álcool operem os veículos, né? Essa é uma das principais demandas que chegam para nós, principalmente, vou citar ali agora a Porto Seguro, né, onde já foi liberado a entrada ali, e o ônibus sempre que vai para o Lidel, ele passa ali. Então, em certos horários ele passa, em certos horários ele desce direto ali pela Raposo Tavares, não passando, deixando munícipes ali aguardando o transporte sem comunicar, e não consegue ali chegar ao seu destino, né, devido, uns entram, outros não, né? Qual que é esse motivo, sendo que o itinerário correto é entrar ali na Porto Seguro. Esse é um dos exemplos, né, mas acontece em outros lugares. São essas minhas considerações, presidente, e eu já te entrego as questões aí. Muito obrigado. Eu, dando seguimento nos questionamentos dos autores, eu passo a palavra para o vereador professor Gediel para concluir essa primeira etapa. Obrigado, presidente, pela palavra. Eu gostaria de saudar todos, quem está nos assistindo pelas redes sociais, aos vereadores presentes, boa tarde. A comunidade aqui no plenário também, o nosso boa tarde. O que é bom esclarecer nessa convocação, e o objetivo dela é sempre buscar uma melhoria no transporte coletivo para a proteção e segurança dos usuários, buscando eficiência do serviço público, qualidade. Por isto, esta convocação, a preocupação na segurança da nossa população no transporte coletivo municipal. O maior objetivo é alcançar a qualidade de vida, que é a qualidade dos ônibus, que atenda a população. Algumas questões iniciais, a própria professora Meire já fez, que eu faria com relação à formação, também a grau de parentesco. Mas a primeira questão, Alexandre, e depois eu também posso passar as minhas questões, é qual o funcionário responsável por fiscalizar a execução do contrato de locação dos ônibus em relação às condições de cada um. Essa é a primeira questão. O senhor pode garantir que os ônibus locados oferecem toda a segurança para a população na parte mecânica e possui dispositivo de segurança
como cinto e extintores? Outra questão é, em relação ao acidente capotamento ocorrido com o ônibus, foi aberto procedimento administrativo para apurar as responsabilidades? E o motorista que estava envolvido nesse capotamento, ele está trabalhando, dirigindo? 4, em relação ao acidente incêndio ocorrido com o ônibus, foi aberto procedimento administrativo para apurar também responsabilidade? E também foi aberto algum inquérito na Polícia Civil, e você tem conhecimento de algum resultado desse inquérito? 5, a empresa Rosa foi notificada ou multada pela Prefeitura desta ocorrência? O senhor pode nos dizer se os ônibus possuem vistoria do Detran para rodarem? Se não possuírem vistoria, qual o motivo de estarem rodando? Como os ônibus são abastecidos e quem controla o uso do combustível? Como é feito este controle? Qual a idade? Porque nós fizemos uma emenda aqui na lei orgânica que estabelece a idade máxima de 5 anos dos ônibus do transporte coletivo. A pergunta é, qual a idade média dos ônibus que circulam na cidade? Está sendo respeitada a lei que determina que seja dada também, através do princípio da transparência, conhecimento à população da data de fabricação e idade dos ônibus? Se não, qual o motivo do não cumprimento da lei? 9. A Prefeitura realiza algum gasto com manutenção preventiva e corretiva dos ônibus? Como é realizada essa manutenção? Os contratos do transporte coletivo possuem seguro? E foi feita uma prorrogação do contrato, e você poderia me informar quando vence esse contrato? Seriam essas minhas questões, presidente. O convocado agora ele terá 15 minutos para explicar, né, para responder as explicações solicitadas. Então, se você puder, Alexandre, por gentileza, seguir nessas perguntas, fazendo as respostas, eu acho que facilita para que todas sejam respondidas. Gediel, as questões dele. Você, por favor, Alexandre, liga o microfone. Isso. Isso, já ligou. Não, estava ligado. Isso. Se quiser posicionar mais perto para ficar mais confortável. E vai começar a contar seu tempo. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Alexandre dos Santos Sampaio. Mais perto aqui? Isso, pertinho. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre dos Santos Sampaio, tenho 42 anos, sou engenheiro ambiental e segurança do trabalho. Trabalhei na CBA por 14 anos, trabalhei dando aula, dando curso de transportes perigosos. Trabalhei na Rivera Serviço de engenheiro de segurança do trabalho. E hoje tenho um comércio, né, e trabalho como diretor de transporte da cidade de Alumínio. Já trabalhou aqui, já falou, né? Tenho vínculo com o Erundino, né, ele é meu tio. Se ele continua determinando... Não, ele não continua. O Erundino está até afastado, está com problema de saúde, está tratando. E quais providências foram tomadas? Então, o Roberto, do acidente do capotamento, ele foi afastado, né, de início. Depois eu pedi... Ele saiu do serviço, né, de motorista. Depois eu pedi afastamento para ele de 14 dias. E depois a gente foi aberto o processo administrativo, tudo, e ele foi para a bomba. Não dirigiu mais, desde o ocorrido, nem carro pequeno e nem carro grande. Nem ônibus, no caso, né? E ele está lá na bomba de combustível desde o ocorrido, desde a volta do afastamento. Em relação a isso. Agora, do Jean. Então, Jean, treinamento não tem. O que eles têm aqui são cursos, né? Tipo, curso para dirigir ônibus aqui que precisa aqui, transporte pesado. É a carta D e transporte coletivo. No escolar, que não é meu treinamento, eles precisam de transporte escolar, né? No caso.
E nesse curso de transporte coletivo já tem, né, primeiros socorros, ali, o básico, né? Ninguém vai dar uma avançada num treinamento de 60 horas. Tem o básico de combate a incêndio, legislação, essas coisas. E ele tem renovação, né? Cada 4 anos faz a renovação. Só que a renovação também é 16 horas. Esses são o treinamento que eles têm aqui. Com os protocolos de segurança. Então, a respeito à manutenção de protocolos, é assim, o ônibus apresentou um problema, o motorista me avisa, coloca no grupo, a gente abre uma ordem de serviço e coloca no grupo que são inseridos lá o gerente da Rosa, os mecânicos, a parte responsável para resolver o problema. É assim que acontece. E, já adiantando também, quando eu entrei, eu conversei com o gerente da Rosa, com o dono, a gente estava muito reativo aqui, né? Quebrava, a gente arrumava. Daí a gente sentou e programou um cronograma de preventiva e corretiva. Então, agora, eles fizeram um cronograma lá, tal dia vem o 08, tal dia vem o 09, tal dia vem o 015 para fazer essa revisão. Mesmo que não tenha dado nenhum problema, ele tem que ir para a garagem, chega lá, ele tem um checklist que ele tem que olhar no carro, ver se está tudo certinho, para depois liberar o carro. Monitoramento. Então, monitoramento, quando eu entrei, a tabela estava atualizada. Eu atualizei a tabela, realmente, estava quebrando muito ônibus. Daí trocou os ônibus, né? Eram os Scania, agora a gente colocou Mercedes. Os Mercedes não têm 5 anos, eles têm edição de 2016, tem dos 3, 2015, e o resto, os outros 9, são 2016. Então, dá uma média de 9 anos, né? 8 anos. Está dando, né? 2024? 8 anos. Não faz a linha. Então dá linha. Ultimamente, não tem quebrado tanto ônibus, né? Que a gente começou essa corretiva, está melhorando, né? Trocou os ônibus mais novos, né? É uma diferença pouca, mas está melhorando. Não tem tanta reclamação mais assim de ônibus quebrado. Essa semana a gente teve um problema, mas não foi do ônibus, foi do motorista que teve um problema de saúde, ele teve que correr para o hospital com a mãe dele lá e não deu tempo para avisar, que ele saiu desesperado e não teve do Sinindu. Mas eu até a segurança, o Dé, me ajudou, o outro motorista, a gente pegou o carro e levou os munícipes até a residência. E o itinerário, quando não faz a linha, é o seguinte, acho que como vocês sabem, o nosso contrato ele tem 12 ônibus, 10 ônibus e 2 micro-ônibus. E esse contrato está muito apertado, porque eu acho que a gestão atual ela foi fazendo muito asfalto e foram aumentando as linhas, né? As linhas eram em determinado ponto, daí eles foram saindo asfalto, eles foram aumentando, foi aumentando o KM e não colocaram um ônibus no lugar. Então está apertado. Se quebra um carro aqui lá no Carafá, eu não tenho ônibus reserva. Às vezes o ônibus até tem um micro ali, mas até chegar lá já dá o tempo, porque o ônibus está sendo hora em hora. Já dá tempo de chegar lá. Mas quando tem ônibus reserva aqui, o mecânico pega o ônibus e leva até o local. O que aconteceu semana passada, aqui no pedágio. O ônibus quebrou ali, deu um problema lá no volante, o motorista parou, acionou a mecânica, o Sassá, o mecânico, ele foi, pegou o ônibus e levou até eles. Daí continua a linha. Comunica os passageiros sobre a mudança do problema de serviço. Então, nessa parte de mudança de serviço é mais pelo site da prefeitura, né? No caso, eu atualizei a tabela, acho que eu mandei para a senhora, né? Mandei para o Delcinho, os que eu conhecia, mandei acho que para o Paulinho, mandei para a Paty, que é assessora do Rivera, mandei esse pessoal para que vocês tenham mais grupo, foram espalhando, né, as tabelas. E o pessoal que ia chegando ali ia espalhando também. Passei para o Henrique para ele colocar no site. Quais medidas de segurança estão sendo implementadas? O prefeito, no dia do ocorrido, sobre o bafômetro, ele falou que comprei bafômetro para vocês e para o escolar. Acho que não chegou ainda, a gente tem que ver como vai fazer, se tem que fazer um treinamento para uso do material, né? A gente nunca usei um bafômetro, vocês precisam, não sei se é só chegar e assoprar. Eu já vi, no dia do incêndio,
Eu acompanhei o motorista, tem um monte de procedimento lá, material eletrônico, né? Vi o cara programando lá, demorou uns 20 minutos. Então, eu acho que com a chegada dos bafômetros, a gente vai ter que fazer um treinamentinho, nem que seja básico, para a gente poder operar o aparelho. Daí a gente vai ter que fazer, né, um cronograma, sei lá, para a gente ver como que a gente vai aplicar isso aí também. Ok. GDL. Qual funcionário responsável por fiscalizar? Então, no caso aqui, é eu, né, o contrato, né, que foi realizado em 2019. Até uma coisa que eu falei com o Rodrigo, dono da Rosa, foi se no contrato, pelo que eu li no contrato, não tinha. Se foi acertado em contrato ter garagem aqui em alumínio, ele falou que não, no contrato não estava previsto isso, que era o que eu falei. Eles faziam OS aqui, tipo, o ônibus deu um problema hoje. Faziam OS, amanhã, eles tinham 24 horas para pegar o ônibus e ir lá e levar para Sorocaba para arrumar. Em Sorocaba, Raposo Tavares, 671. Daí, eu acho que em conversa, durante esses problemas que tiveram, a prefeitura montou lá uma garagem, lá no Briquituba, na rua IcePack, lá, 172, e a Rosa forneceu os mecânicos para acelerar, né? Tipo, ficar mais na reação. Ah, quebrou um ônibus aqui, vai trocar um pneu, faz alguma coisa, trocar uma lona. Não, manda os meninos lá, em vez de trazer para Sorocaba. Facilita e deixa mais rápido a manutenção. Em relação a cintos, eu sei que o escolar é obrigatório cinto. No urbano, não tem. Extintores é obrigatório, né? Não consegue nem licenciar um carro se não tiver extintor, né? Carro pequeno, hoje em dia, não precisa mais, a partir de 2018, se eu não me engano. Mas, para ônibus, tem que ter. Em relação ao acidente de capotamento, corrida com ônibus, foi aberto procedimento administrativo? Foi aberto, protocolado no dia, né? Eu fiz um relatório. Foi, acho que no dia... Inclusive, eu peguei a perícia do acidente. Se quiser dar uma olhada, não descobriram nada, né, de errado. Só saiu do capotamento, a do incêndio não saiu a perícia ainda, porque é outro departamento, acho que vai demorar um pouco mais. Já foi aberto, né, inquérito, está em processo administrativo. Em relação ao incêndio, foi aberto o procedimento, foi também. Eu fiz o relatório, mandei prefeito, protocolamos. A perícia não saiu do incêndio ainda, como eu falei. Se a Rosa foi multada, não foi. Não. O ônibus de vistoria do Detran para rodar. Então, o ônibus até trouxe os documentos aqui. Está tudo licenciado em 2024. Os que não estão é que foi licenciado no final de 2023, tem mais alguns meses para licenciar ainda. Então, está tudo conforme, né? E o urbano, ele não precisa de Artesp, né, que nem o escolar precisa. Como eu falei, né, já tem vistoria, eles fazem vistoria. Essa semana, ontem mesmo, eu esperei um menino lá da Rosa para vir fazer uma vistoria em um ônibus aqui, que estava sem a tarjeta. Ele veio e fez a vistoria, mas é aquela vistoria de praxe, igual o carro pequeno. Ele veio, olha o número de chassi, tira a foto, olha se está tudo ok, certinho, para ele enviar para o Detran. O 7. Então, o combustível é feito na bomba, né? Ali na bomba, combustível que abastece carro pequeno, carro grande, obras, todo mundo. Lá eles têm, né? Eles preenchem um papel que marca, né, a placa do ônibus, marca o odômetro, né? A distância que ele já correu, né? Quantos litros foram colocados. E de um dia para o outro, de um abastecimento para outro, você consegue fazer, né? Subtrai, né, o odômetro de um dia pelo anterior e você consegue tirar até a média de combustível que gasta ali no dia. Que eu falei, o controle é feito por eles lá, né? Até acho que a Meire solicitou um requerimento aí de quanto gastava de combustível. Não tinha lá uma tabela, eu peguei todas as pastas do ano passado, o que me entregaram, e fiz uma planilha no Excel, tudo certinho, de todos os dias de abastecimento, para ter um controle melhor. 8. Como eu falei, a idade média de 8 anos. Com motivo não tem. A prefeitura realiza algum gasto com manutenção preventiva? Não. Dá uma parte. A prefeitura não realiza. Você me dá uma parte. Hã? Você me dá uma parte? Claro. Com relação à pergunta anterior da idade dos ônibus, nós temos uma lei 2057, de setembro de 2019. Você tem conhecimento dessa lei?
Tenho. Perguntei para a Dalila e ela falou que essa lei não foi aprovada pelo prefeito, mas... A lei está em vigor. Então, a lei é 20.057. Ela diz o seguinte: dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de ônibus concessionárias do município de Alumínio indicar na carroceria dos ônibus a data de fabricação dos mesmos. Artigo 1º. As empresas de alumínio concessionárias do município de Alumínio ficam obrigadas a colocar na carroceria de seus veículos o ano de fabricação dos mesmos em local visível ao usuário. Então, não está sendo respeitada essa lei. Não, os ônibus têm a média de 8 anos. Gediel, para voltar a falar, tem que pedir a parte, tá? Sim, eu pedi a parte. Tá no meu tempo. Acabou a parte? Acabou? Ok. Pode? Pode? Continua. Pode continuar. Então, como eu falei, a idade, quando eu entrei em abril, já estava, né, esse contrato. Então, é 8 anos. 2015, 9 ônibus 2016 e 3 ônibus 2015. Então, dá uma média aí de 8 anos. A 9, né, não tem gasto com corretiva e preventiva. A preventiva é executada pela Rosa. Eles fazem o cronograma, né, fazem o cronograma, vem, pega o ônibus, pergunta para mim, Alexandre, qual ônibus que a gente pode trazer amanhã, daqueles que já estão programados, né? Às vezes a gente acontece uma coisa ou outra, né? Um problema maior que o outro, daí a gente já adianta um ônibus. É assim que é feito. Mas a prefeitura não tem gasto com corretiva e preventiva e nem peças dos ônibus. Tudo pela Rosa. E o seguro do ônibus, quem tem é a Rosa, né? A Rosa tem o seguro dos ônibus. Até acontece algum acidente, a gente tem que fazer um relatório, tipo, bateu no carro, bateu numa árvore ali, num poste, bateu numa placa, a gente tem que faz um relatório e manda para a Rosa, para ela, ou bater num carro de terceiro, manda para ela, ela aciona o seguro e as partes se resolvem. Tem a 11 aqui, mas... Acho que a 11 aqui, mas eu não... Escreveu a caneta, eu não entendi. Não. Não tem nada, não. Tranquilo. Já encerrou? Encerrou? Os vereadores na lista de presença terão a palavra por 5 minutos para formular questionamentos aos convocados. Então, vou pedir novamente para o vereador Adilson Balduino ocupar aqui o meu local para eu poder fazer os questionamentos seguindo a lista de chamada. Palavra a vereadora Meire por 5 minutos. Eu vou reafirmar para a população, para quem está assistindo, começou a assistir inicialmente, né, depois do início, na verdade, que a minha intenção aqui é juntar o máximo de informações possíveis. Eu vou mostrar para a população, para quem está em casa, que isso aqui é fruto de anos relacionados ao transporte da cidade de Alumínio. Isso aqui são anos de trabalho realizado por mim, são documentos que foram direcionados tanto para o Ministério Público de Mairinque, como para o Ministério, para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. E hoje a intenção é continuar colhendo mais informações para poder levar para a Justiça. Alexandre, aqui, na verdade, eu vou fazer um questionamento, mas é mais em forma de aconselhamento, de solicitação de que vocês tomem providências. Quando, vereador Gediel, aconteceu o incêndio no ônibus, eu acompanhei todo o processo lá. Inclusive, o pessoal da empresa, quando chegou, disse que o ônibus era 2020. E o ônibus, na verdade, ele é 2013, se eu não estou enganado, ou 2012, era uma coisa assim. 16, né? Não era. Depois eu pego a informação, porque eu tenho o boletim de ocorrências, porque eu requeri o boletim de ocorrências. Ele está aqui, eu já verifico. Tá? E aí, eu tinha, um dia antes do ônibus pegar fogo, eu tinha recebido resposta de um requerimento que eu solicitei informações sobre as habilitações dos motoristas. Acho que o senhor que deve ter respondido esse requerimento. Não. Mas as solicitações das habilitações, dos cursos, para ver se estava tudo em dia como fiscalização.
O motorista que estava dirigindo aquele dia, o ônibus, pelos documentos que foram enviados para mim, a habilitação dele tinha vencido em janeiro desse ano. Ele estava com a habilitação vencida. Eu achei estranho porque a polícia estava lá. E aí, quando eu fiz o questionamento para o sargento me mandou a documentação e a habilitação dele não está vencida. Então, olha só a problemática que causa. Eu requeri documentos para a prefeitura e a prefeitura me manda documentos com o motorista com a documentação vencida. Eu podia ter prejudicado esse motorista devido a uma irresponsabilidade, não sei quem foi que respondeu isso, achei que tinha sido o senhor, porque é do departamento do senhor, mas precisa verificar, e eu solicito, porque eu vou refazer esse requerimento, sendo justa, eu solicito que o senhor peça para atualizar a documentação desses motoristas, porque eles não podem pagar por uma coisa que é uma falha de que não solicitaram o documento novo, mas a habilitação do motorista, ela está, ele já renovou essa habilitação. Então, fica aqui a dica, porque não é só ele que está com documentação. O senhor falou aqui, rapidinho, porque está estourando meu tempo, que o motorista fica na garagem. Eu queria, lá na bomba, eu queria saber, eu gostaria de saber o que ele fica fazendo. É a primeira pergunta lá na bomba. Depois, eu queria saber se tem ônibus substituto. Eu anotei aqui, mas você já me disse que não tem ônibus substituto. Como faz muito tempo que eu venho estudando essa questão do transporte de alumínio, eu li o contrato. No contrato, o senhor pode verificar lá, prevê que, em caso de quebra do veículo, a troca seja feita em 2 horas. Então, quando o vereador Gediel pergunta se tem algum fiscal, é importante por isso, porque o fiscal ele vai dizer o que está sendo feito por parte da empresa, da parte que ela tem que cumprir com o município. Então, está lá no contrato 2 horas para a troca do veículo. Você me falou, eu ia perguntar sobre isso também, porque eu acompanhei os munícipes sendo transportados pelo carro dos vigias e afins, porque ficou sem atendimento. Vocês possuem motorista reserva, como se fosse um motorista aí de sobreaviso, né, para poder substituir, no caso, como que aconteceu semana passada? Então, o senhor confirma que a prefeitura fornece uma garagem pública para uma empresa privada que loca os veículos para a prefeitura para fazer a manutenção? Então, por enquanto, seria isso. Suspende a sessão por 3 minutos. Sim, presidente, pela ordem. Peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Com a palavra, o senhor Alexandre, por 10 minutos. Então, sobre a garagem é da prefeitura, né? A garagem ela é para guardar os ônibus. Deixar o espaço lá, né, com compressor, calibrar o pneu, daí a Rosa achou melhor deixar mecânicos lá para atender mais rápido, né, a manutenção. Você concede uma parte para mim, Alexandre, por favor? Mas esse terreno é de quem? É da prefeitura. E a dona reserva é assim, a gente sai com 9 ônibus de manhã, tem 12. Não é que não tem reserva, é que esses ônibus, daí entram motoristas às 2 horas e pegam esses ônibus. Mas na parte da manhã, ela vai quebrar um ônibus, a gente pega um ônibus, às vezes o motorista entra mais cedo, pega esse ônibus e leva para eles, ou nesse intervalo. E no caso de quebrar, de um motorista que nem passou mal, é que ele não conseguiu avisar, que ele saiu em desespero, né, era a mãe dele, mas se ele fala, Alexandre, amanhã eu tenho médico 2 horas. A gente pega, não tem um motorista reserva, a gente direciona um motorista da tarde, entra um pouco mais cedo, ou da manhã fica um pouco até mais tarde para fazer essa linha. Ok? Tinha mais uma parte para mim, por favor? Qual? Uma parte? A parte. Tá, tinha outras perguntas, né? Eu perguntei o que o motorista que foi afastado, né, o motorista que foi constatado em embriaguez, que ele fica... Deixa eu só terminar, porque daí eu não posso perder a parte de novo. Pedir a parte de novo. O que ele fica fazendo na garagem, e eu falei dessa questão de 2 horas para troca, e as outras 2 questões você já respondeu. Então, nessa troca,
conversando com o Rodrigo, dono da Rosa, ele deixou mais 2 micro-ônibus para a gente de reserva aqui para a gente fazer esse mês. Então agora, quando quebrar, a gente vai ter um micro que sai para socorrer esse ônibus quebrado. E ele decidiu colocar, sem estar no contrato, para facilitar para eles, para não levar para Sorocaba correndo, né? Não levar, fazer manutenção aqui correndo, para pegar o ônibus, parar e levar para Sorocaba para arrumar da maneira correta, para acabar com aquela correria de manutenção, né? Na reação. E do motorista afastado, ele está de frentista na bomba, ele não está na garagem. Tá? Saiu o frentista de férias, a gente deu a ideia de ele ir para a bomba para ajudar na bomba lá e acho que o Ademir voltou agora e fica os 2 à tarde. Fica o Jaziel e o Renato de manhã e o Roberto e o Ademir à tarde. Cinco minutos com a vereadora Meire. Bom, esses são meus últimos 5 minutos antes das considerações finais. Vocês, Alexandre, consultaram se legalmente, se juridicamente, esse motorista que foi contratado, né, ele foi contratado via processo seletivo, se ele pode sair da função de motorista e ficar na função de frentista, legalmente, mas a dinâmica dessa vez também, eu faço tudo, depois você responde. Legalmente, juridicamente, isso é permitido? Vocês fizeram essa consulta? E eu quero fazer chamar atenção para 2 situações aqui. O primeiro é que você disse agora há pouco, né, a hora que você estava respondendo, que a empresa Rosa, ela leva os ônibus para Sorocaba para fazer manutenção. No momento que eu estava no local lá do acidente, o motorista falou que aquele ônibus tinha voltado da manutenção que tinha acontecido no dia anterior. Ou seja, ele voltou da manutenção um dia antes e pegou fogo na sequência. Eu gostaria que você confirmasse se essa informação que o motorista deu é verdadeira, de que ele saiu um dia anterior. E eu quero fazer uma observação para a população que está assistindo. No dia do acidente com o ônibus que capotou, o senhor se lembra que o senhor esteve lá, eu conversei com o senhor chegou, já estava quase escurecendo, eu fiquei lá desde os primeiros momentos do acidente. E só para esclarecer para a população, o senhor me entregou agora aqui o laudo, né? Eu não tenho conhecimento técnico, né, em perícia, e quem sou eu para questionar laudo da perícia técnico, né, da polícia técnico-científica. Mas me chamou a atenção aqui, Alexandre, porque quando eu estive no local, eu fui filmando cada detalhe do que tinha acontecido, você se lembra disso? E eu fui registrando todos os detalhes possíveis. E um dos detalhes que eu registrei, inclusive eu veiculei isso pelas minhas redes sociais, foi com relação aos pneus do ônibus, que eles estavam completamente carecas. E aqui na perícia da polícia, está escrito assim, olha, as bandas de rodagem dos pneus encontravam-se em bom estado de conservação. Em bom estado de conservação. A pergunta é, Alexandre, porque eu me lembro que quem guinchou esse ônibus lá foi a própria empresa, a CCR, a própria empresa da CCR. Porque eu estava lá e eu vi o guincho levando. Vocês fizeram a troca, né, porque eu saí de lá num dado momento, começou a guinchar. Vocês fizeram a troca dos pneus desse ônibus, porque o que eu tenho na imagem, e inclusive a imagem, quem me chamou a atenção foi o policial. Ele falou para mim, eu já tinha notificado esses ônibus pela condição, inclusive, de conservação dele. E dentro dessas condições estava o pneu. E aí foi a hora que eu filmei os pneus. E me choca ver que, né, a gente sabe que a gente paga multa muito alta se tiver com o pneu fora do estado de conservação, e com razão, porque isso é muito perigoso. E aí aqui está dando que está com bom estado. Mas o laudo também diz que os sistemas de segurança para tráfego, direção, freios e sistemas elétricos não puderam ser testados em função dos danos presentes. Então, eu não posso ter essa perícia atestando, vereador Gediel, que o ônibus estava em boa condição,
Porque a perícia diz aqui, eu estou fazendo uma análise superficial, porque eu acabei de receber. Inclusive, quero saber se eu posso continuar, se isso é uma cópia, se eu posso ficar com ela. Ou se é original de vocês. É original, falei. É original? Parece uma cópia, Alexandre, mas tudo bem. Então, o que acontece? Aqui diz que não puderam ser testados em função dos danos presentes. Mas eu vou requerer depois esse laudo por requerimento, vocês me mandam a cópia, porque eu tenho direito a acesso a isso, mas me chamou muito a atenção, porque na filmagem que eu fiz, os pneus não estavam em boas condições. É mais um desses milagres que acontece aqui na cidade de Alumínio, que eu não consigo entender por que é que acontece. Mas é isso, então. Recapitulando, porque eu ainda tenho 20 segundos. O ônibus realmente tinha saído da manutenção um dia anterior, quando pegou fogo, e também se o motorista ele pode juridicamente ficar como frentista e se os pneus foram trocados. Eu vi que você foi meio que respondendo, mas eu preciso registrar isso no microfone. Obrigada. 10 minutos, senhor Alexandre. Então, a respeito do ônibus queimado, sim, ele fez uma revisão no dia anterior. O caso do Roberto, da bomba, para mim fazer isso, eu perguntei para o prefeito e perguntei para o RH. Eles autorizaram, né? Falou, enquanto corre o processo administrativo, ele pode ir trabalhando lá. E a terceira do pátio. Então, a gente não tem acesso, né? O pátio, quando a polícia pega um ônibus, assim, que aconteceu, é que nem pegar um carro. Pega o carro, prendeu, levou para o pátio, só eles têm acesso. A gente não pode chegar perto mais. Pelo menos eu não tive acesso, né? E eu peguei esse laudo essa semana, então também é uma coisa que eu não posso responder sobre o perito, né? Dando sequência à lista de chamada dos vereadores, eu passo a palavra para o vereador Adilson Balduino. O senhor tem 5 minutos com a parte, vereador. Queria cumprimentar o diretor Alexandre, né? Uma boa tarde. Eu ia fazer essa pergunta, Alexandre, sobre o ônibus reserva, né? Você já comentou já aí que não tem, agora tem 2 ônibus, né? Isso, né? Que eles deixaram por conta própria, né? Para tá fazendo essa parte aí. Aí a minha outra pergunta, Alexandre, é sobre as preventivas, né? Que você comentou, né? As preventivas e as corretivas. E a vereadora Meire colocou bem agora, né? Desse ônibus que voltou, né, logo após uma preventiva e teve esse ocorrido aí. Existe algum documento, algum relatório que os motoristas fazem, né? Eles realizam, relatando os problemas que o ônibus vem apresentando, né? Para que possa ser realizado dentro dessas preventivas, né? Claro. E a outra pergunta que eu queria fazer para o senhor é se quando esse ônibus volta, né, da preventiva, existe um checklist, algo que alguém ali, né, ele verifica se realmente foi feito, né, essa manutenção, se foi realizada, antes desse ônibus ele voltar a circular dentro da cidade? Essas são minhas 2 perguntas. Passo a palavra para o convocado. O senhor tem 10 minutos com a partes. Então, a respeito da manutenção da corretiva, né? Ele é realizado no cronograma, que nem eu falei, né? E das OS, né, que eu falei no início, né? O motorista apresentou um problema no ônibus, acendeu uma luz lá no ônibus, lá no painel. Ele vai saber mais ou menos, né? Ele não é mecânico, mas o painel é igual ao do carro da gente. A gente sabe o que a luz da bateria acendeu. Dá para andar mais um pouquinho. Eu vou lá, paro o ônibus, na hora que eu terminei a linha ali, parei o ônibus, faço um OS. E se tiver intervalo ou outro ônibus, já troca e já vai para a garagem para ver o que aconteceu. Isso é o procedimento, né? E a Rosa agora a gente alinhou para enviar relatório mensal para mim, das preventivas e das OS. Então, a gente tem um acompanhamento via e-mail, né? Vai mandar e-mail. Eu até tinha lá acho que mais estava dando 74 páginas desse mês aqui, eu nem imprimi.
Mas a gente tem esse acompanhamento, sim. E a respeito do motorista, o motorista ele está ali para dirigir, né? É igual a gente parou um carro aí, a gente sabe uma coisinha ou outra, né? Mas a gente não deu uma parte elétrica lá, a gente não vai conseguir arrumar. O que o motorista faz quando pega o ônibus, ele faz um walk-around ali, né? Um 360. Ele chega no ônibus, dá uma volta, olha os pneus, vê se tem... Aqui a gente não olha água e óleo, eles são acostumados a olhar, mas o mecânico da Rosa, ele entra 3h30 da manhã e ele verifica todos os ônibus. Passamos à réplica de 5 minutos, vereador Adilson. Alexandre, que a minha pergunta ela seria assim, se ele teria um checklist, um documento que fica guardado, que fica registrado, entendeu? Né? Até mesmo para próprio resguardo lá da prefeitura, né, no caso desse, ela apresentar que antes dele sair da garagem, ele preenche algo, né, que ele fiscalizou, que ele olhou, né, que ele está garantindo que os princípios básicos de segurança, né, o pneu, o farol, o freio, né, o cinto, né, algo assim, que ele registra, que ele deixa guardado lá, que naquele dia, né, antes dele sair, ele fez um checklist, porque se a gente vê muita quebra, muita parada de ônibus, e que possa até resguardar ele, né, ele como motorista, que ele saiu, o ônibus estava bom, entendeu? Né? Ele tem um documento que ele garante que antes dele ir para a rua, né, antes dele colocar o ônibus em circulação, para garantir a segurança dos munícipes, ele registrou, ele olhou, né, que não estava bom. E se não tiver bom, se tem a garantia, né, que ele, e se ele tem o respaldo que ele pode não sair com o ônibus, entendeu? Né? Ele pode falar assim, olha, eu não vou sair porque o pneu está careca. Ele tem essa autonomia ou passa para outra pessoa, entendeu? Essa é a minha pergunta. Passo a palavra para o convocado, 10 minutos com a parte. Então, que eu falei, o mecânico, ele faz essa parte do motorista, da Rosa, porque o ônibus é da Rosa, né? Então, ele chega, o mecânico chega. A gente começa a linha, a primeira linha, a gente começa o primeiro ônibus sai 4 horas, que ele pega o ônibus ali e vai para o Cristal. Então, ele chega às 3h30, ele já pega esse ônibus, faz checklist. Total. O mecânico. Olha, ele faz aquele walk-around lá, aquele 360 graus, né? Olha óleo hidráulico, óleo de motor, água, farol, seta, extintor está ok. Ele faz esse checklist. E a outra é sobre... mas... Uma parte. Do pneu. Solicita a parte. Tá. Tranquilo. Isso, a outra pergunta é se ele tem autonomia, né? Se ele... para quem que ele reporta, entendeu? Se ele, nessa vistoria, ele achar algo que não está seguro, né? Ele olhou, ele viu que não está seguro, ele tem o respaldo, ele relata para quem, e se ele tem esse respaldo de ele não sair com esse ônibus, entendeu? Claro. Para não colocar as pessoas em risco. Então, isso aí chama direito de recusa, né? A gente usa muito em empresa grande, né? Essa aí é a vida dele que tem em jogo, né? Quando eu entrei, eu já falei para eles, qualquer problema no ônibus, você que assume risco, né? Mas não pode. O cara ele chegou lá, pegou um pneu careca lá. Não, a direção está ruim. Agora, antes de eu entrar aqui, o motorista me ligou. Falou, Alexandre, esse ônibus aqui está com o volante, peguei ele na garagem aqui, foi trocar o amortecedor, está com o volante meio solto. Não vou pegar. Tá certo? Beleza, pega o reserva e vai para a linha. Ele tem total autonomia, que além da vida dele, tem outros passageiros ali que ele vai carregar e ele que vai responder, né? Eu e ele, no caso. Dando continuidade à lista de presença, temos o vereador Jean, pela lista de chamada, 5 minutos com a parte, vereador. Alexandre, você informou que quando tem algum problema no veículo, é informado ali num grupo de WhatsApp, provavelmente, para depois fazer uma OS, uma ordem de serviço, e ser encaminhado ali para os mecânicos. Diversas vezes chegou para mim
que, principalmente a linha que vem do Alto Tararé e Tararé, vindo sentido ao centro, o ônibus ele tem ali dificuldade de frear. Então, o motorista até fala, até para os passageiros, que quando eles podem ir até o Isaura, né? Eles vão ali acelerando, acho que é para fazer ar para o freio, mas quando chega ali no Isaura, ele pede para os passageiros descer, porque ele não tem confiança do ônibus descer ali a Santiago, com medo de não frear lá no final. E não existe nenhuma ordem para eles que, assim que identificar esse problema, já parar esse ônibus e não dar continuidade para não ter nenhum problema ali de acidente, né? Por mais que seja a estrada não tenha muitas descidas, né? Mas pode ter carro ou até mesmo alguém atravessando ali na rua e causar um acidente. E devia, né? Ou pode ter, né, algum procedimento que, assim que identificar, já parar, né, e solicitar um transporte reserva. Muitas vezes também, né, se diz que agora tem aí os 2 micro-ônibus, reserva, mas muitas vezes chegou para nós, principalmente marcados em redes sociais, que o ônibus, na hora de entrada de trabalhadores, eles simplesmente ali param e o pessoal vai trabalhar a pé. Não sei se demora para chegar esse micro-ônibus, o que acontece, mas muita gente acaba até perdendo o dia de serviço ali. E você falou também que foram trocados os ônibus, né, que eram Scania, foram trocados para Mercedes, né? Queria saber a data que foi trocado isso também. E você deve ter visto aí, né, as 2 preciosas filhas, né, são os mais valiosos que a gente tem como pai. E eles estão indo agora lá pegar o transporte público para voltar para casa, né? Assim como eu, vários pais, vários responsáveis também, né, deixam seus filhos, que são mais preciosos ali, para pegar também o transporte público. E a gente quer realmente algo efetivo do transporte, né? A gente sabe que vocês são limitados ali, mas a partir do momento que você aceitou ser diretor, você sabia já a dificuldade que já vinha enfrentando. E você comunicou, prefeito ou algum responsável, para melhorar realmente, de fato, esse transporte, para não ter problema, né? A gente já viu que já um ônibus tombou, o outro incendiou, então está iminente ali alguma coisa fatal, né? E a gente torce para isso não acontecer. E queria saber também qual o tempo, né, de troca desse ônibus, assim que ele é constatado ali, né, tá fazendo uma linha, quando constata ele que deu problema, qual o tempo aproximado para chegar o ônibus reserva e dar continuidade nesta linha? São essas minhas considerações, presidente. Passo a palavra para o convocado, 10 minutos com a parte. Então, como eu falei hoje, esse problema aconteceu, acho que na mesma semana que o ônibus pegou fogo, com o mesmo motorista, seu Ayrton, né? Trabalhou mais de 25 anos já na São Roquinho. Acabou o freio não, estava com vazamento na mangueira, ele foi tentando, e ele chegou ali na frente do pesqueiro, ele parou o ônibus, chamou a manutenção, ele fez o correto, né? Ele viu que não estava dando mais jeito, ele parou, mas como eu falei, é o direito de recusa, autonomia, né? Eles são treinados, e tem, não tem treinamento, né? A experiência de vida ali, de carreira que prepara o cara para esse tipo de situação. E nesse atraso das linhas, você falou, que nem a nobre vereadora falou, a Meire, ela que são 2 horas, né, no contrato para trocar um ônibus. Só que o intervalo de linha para linha aqui dá 1 hora. Então, se um ônibus quebra ali, esse dia que aconteceu esse negócio esse problema no freio foi 6h20 do Tararé. 7h30, 7h40, exatamente, já desce outro ônibus. Então, mas nesse dia o mecânico foi lá, antes de voltar o outro ônibus, ele levou um ônibus, né, e ficou lá arrumando esse que teve o vazamento de ar. A troca foi realizada agora em maio, finalzinho de abril, começo de maio. Claro, tem que comunicar, né? O prefeito é o cara que manda, né? A pessoa que é a autoridade da cidade. Se não falar com ele,
vem em cima de mim, né? Então, tudo que acontece, acidente, eu tenho que fazer um relatório e enviar para o gabinete e, dependendo da situação, ele me chama para conversar, ver o que aconteceu. Que foi no caso dos 2 acidentes mais problemáticos, né? Do incêndio e do capotamento. Então, o tempo de troca já respondi ainda, que não chega a dar 2 horas, né, de uma linha para outra. A maioria dos ônibus, acho que o que não tem 2 horas, que é muito difícil quebrar, porque é muito pouco horário, é o Genebra, né, que é 4 horários por dia. Mas o Briquituba também não tem tantas, mas é Olidel, Carafá, Figueira, Sinindu, 1 hora de intervalo. Certo, você me dá uma parte? Positivo. No caso que quebra uma linha, né, como que esses munícipes que ainda não sabem o que quebrou e estão aguardando no ônibus, eles são informados, passa alguém do transporte avisando ele que não vai ter esse restante continuação da linha? Para não ficar ali tempos aguardando? Então, como eu falei, não dá, né, o intervalo, né, do contrato, ele passa sempre antes, né. Quando ele leva o ônibus, o motorista, ele continua a linha, pega os passageiros que estão ali, leva o ônibus, pega o pessoal que está ali parado e continua a linha até terminar. Agora, se não conseguir levar o ônibus que está descendo, que está vindo de volta, é dele, pega esse pessoal. Volto a palavra para o vereador Jean. Uma réplica, mais 5 minutos com a parte, vereador. Alexandre, eu agradeço pelas informações. A gente espera que nessa convocação sejam, de fato, tomadas algumas medidas concretas, né? Principalmente com essa troca de ônibus aí da Scania para a Mercedes, e que tenha mais ali protocolos, né? Eu não sei como que é o protocolo ali para o pessoal, para verificar as condições dos ônibus, se tem algum mecânico ali que fala, ó, tá ok, os ônibus, ou se são os próprios motoristas que fazem análise, principalmente dos pneus, né, que a gente viu pneus estourando, como a professora Meire disse, tem pneu de ônibus também em mau estado, né? E, se constatado pelo motorista ali, o pneu em mal condições, o que ele tem que fazer, né? Se ele não quiser fazer a linha, ou ele é obrigado a fazer a linha com mal condições, como que você pode explicar para mim quando, se constatado ali um pneu em mal condições, se o motorista é obrigado ou ele não faz a linha, como que seria? O convocado, 10 minutos com a parte. Então, como eu falei, ele tem o direito total. Ele é um funcionário, mas ele tem que preservar primeiro a vida dele, né? Eu faria o mesmo. E como eu falei, eu já avisei eles. Pneu careca, qualquer problema no ônibus, parar o ônibus e pegar outro. Nunca sair do jeito que, né, pneu careca, um volante solto, sem farol. Você não tem possibilidade de acontecer. É igual sair com o seu carro, né? Carro pequeno. Você vai sair com sua filha com pneu careca, sem partida, volante tremendo, carro desbalanceado. Não vai, né? Então, onde a gente quer que a gente está trabalhando para que isso não aconteça. Certo. E tem algum... todos pedir... uma parte, por favor, Alexandre. Diariamente, em cada linha, quando o ônibus sai ali, da sua origem inicial, tem alguém ali, um mecânico responsável que fala, ó, tá ok, pode sair? Como que é feito isso aí diariamente? Então, tem de manhã. Ele chega, ele faz a vistoria completa, né, faz o checklist dele lá, completa o que precisa completar e libera o ônibus. E em caso de pneu, a gente troca até aqui na garagem, né, em caso mais drástico, né? Às vezes já tem ônibus na corretiva, preventiva em Sorocaba, aí eles trocam aqui mesmo. Na garagem tem suporte para isso. Mas, geralmente, parou o ônibus ali, problema mecânico, é Sorocaba. Dando continuidade à lista de chamada, vereador DJ Delcinho, 5 minutos com a parte para formular os questionamentos. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhor Alexandre, população presente, população que nos assiste nas redes sociais, eu vou direcionar a minha visão para a câmera, aliás, para poder me comunicar com a população e direcionar ao senhor os questionamentos.
Vários dos questionamentos que eu levantaria aqui já foram expostos pelos vereadores, e todos eles buscam aí um bem comum, né? Que é um melhor atendimento, né, de transporte público para a população, que é a segurança, a comodidade, conforto, eficiência. E, vislumbrando isso, o senhor citou que já trabalhou na iniciativa privada, né, CBA, onde nós sabemos que na iniciativa privada é necessário, é obrigatório que se trabalhe com planejamento, com manutenção preventiva periódica, que se tenham fornecidos aí aos funcionários todos os recursos necessários para que ele tenha e entregue qualidade para o seu cliente. Há algum tempo atrás, aqui nesta Câmara, o senhor TT Rivera, que era o diretor do transporte na época, já passou por uma audiência igual a que o senhor está passando. Foram levantados alguns questionamentos, não só por mim, mas pelos outros vereadores também, e muitas das respostas do senhor TT Rivera era de que estava se providenciando. Em especial, eu vou citar os meus questionamentos, que também tiveram a resposta de que estava se providenciando. Uma delas é, hoje, né, constata-se que os motoristas continuam trabalhando com as suas vestes. E muitas vezes esses motoristas, sempre, aliás, não seguem um padrão de vestimenta. Eu comecei questionando sobre a vestimenta, porque diante de toda uma cadeia de recursos para se atender à população com excelência, é necessário começar no cerne, né? Então, um ponto visual que nós temos hoje é que constatou-se que os ônibus não estão atendendo a população como deve, de acordo com o que nós estamos constatando aí na prática. E vejo também que os motoristas hoje, por exemplo, trabalham com boné, com camisetas de todo tipo, todo modelo. E quando questionado o senhor diretor de transporte, ele disse que estavam providenciando os uniformes. E junto desses uniformes, a identificação dos motoristas, né? Não só no uniforme, como também no ônibus. Como acontece hoje, quando você vai ser atendido no pronto atendimento, você chega lá, você vê que tem a placa onde está constando o nome do médico que está atendendo, o nome da enfermeira-chefe. Então, as pessoas já têm uma referência de quem está atendendo, o que hoje não acontece. E por que o meu questionamento? Porque, infelizmente, entra na cadeia de atendimento de excelência a necessidade de um treinamento aos motoristas para que eles possam atender as pessoas com o devido respeito, né? É uma necessidade técnica, onde nós temos que preparar essas pessoas para cuidar de outras pessoas, porque não se tratam apenas de vidas, mas são seres humanos. E não só eu, como diversos os vereadores aqui, têm recebido muitas reclamações dos maus tratos que a população recebe dos motoristas. Só que, na contrapartida disso, os motoristas também, na prática, nós estamos constatando isso, não recebem um tratamento digno de trabalho. A começar pelo local onde eles aguardam para o momento para voltar ao trabalho, né? Como os períodos de trabalho dos motoristas de ônibus são fracionados, eles precisam ficar no local de trabalho para aguardar o seu momento. E o que se constata hoje, eu só peço que o senhor anote, se possível, então eu entrego para o senhor os questionamentos, primeiro a respeito dos uniformes. Se o senhor está providenciando isso, ou se o senhor tem conhecimento de que existe algum processo para a aquisição desses uniformes. O segundo questionamento hoje, pensou-se num local de descanso para esses motoristas em que eles possam aguardar, relaxando e aguardando o seu momento de que possa voltar a atender a linha? Um outro questionamento aqui, eu vou suprimir aqueles que são repetidos para não tomar o tempo de Vossa Senhoria, mas o meu tempo já está se esgotando, infelizmente. O senhor disse que o motorista foi direcionado para a bomba de combustível, certo? O senhor que tem autonomia de cuidados na bomba de combustível também, de abastecimento dos ônibus? É o senhor? Depois você vai ter mais 5 minutos, daí você continua a formulação. Muito obrigado. Tá? Vou passar para o convocado 10 minutos com a partes. Então, Delcinho, a respeito dos uniformes, quando eu entrei, vieram me pedir. Já
Já pedi o orçamento, peguei até, eu falei com o Lavério, o financeiro, o Lavério me indicou uma pessoa que o Renatinho já tinha pegado, né? Já fizemos orçamento, 3 camisas, blusas. Estamos esperando só para, acho que acredito em menos de 20 dias a gente já consiga entregar os uniformes dos meninos. Local de descanso, a garagem é o local ali de descanso, né? Estava muito longe até esses dias que a gente estava com as obras aí no retorno, né? Tinha que ir lá no pedágio, voltar, eles não ficavam ali. Mas já estamos arrumando, lá já tem cozinha, já tem geladeira, já tem micro-ondas, tem mesa para eles almoçarem, tem sofá, conseguimos colocar uma televisão, compramos uma televisão para eles assistindo, né, um jornal, alguma coisa lá. A sala da guarda também foi colocada na televisão, sofá. E no descanso ali ali é um intervalo, né? Ali o cara chega, faz a linha ali, 11h40, ele tem mais 10, 15, 20 minutos de intervalo, ele fica esperando ali ou ele chega antes para pegar o ônibus, né? Você não passa ali e vê ele 3 horas sentado ali, né? O senhor me concede uma parte? Qual o endereço dessa área de descanso? A SPEC 172, Briquituba, do lado da bomba. O senhor disse, então, que hoje essa área de descanso ela dispõe de sofá, cama, televisão... Cama não. Perdão, geladeira... Eles têm conforto lá? Não, conforto não é o que a gente é o que a gente desejaria mais coisas, né? Mas não tem. Tem o que eu falei, né? Tem fogão até para eles fazerem um café, micro-ondas, geladeira, sofá, banheiros, 2 banheiros, até a guarda. O espaço é muito grande lá, né? Era uma fábrica de caldo de cana, né? Eles pegaram, adaptaram lá e a gente conseguiu fazer um espacinho legal lá. Tá melhorando, né? Cada dia que a gente passa, a gente está conseguindo melhorar um pouco mais. Me concede uma parte? Qual o espaço de tempo que eles têm para poder tirar proveito desse ambiente? Por exemplo, o motorista ele deixa o ônibus onde e de que maneira ele vai até esse espaço para cuidar e quanto tempo ele fica lá para aguardar o seu momento de Depende do motorista, né? Tem motorista que ele terminou a linha, ele vai para a garagem, ele já leva o ônibus lá, deixa lavando, almoça, dá uma descansada, volta. Às vezes precisa entrar mais cedo, ele faz a linha, vai lá, descansa. Tem motorista que mora aqui do lado, ele deixa o ônibus ali, vai em casa, almoça na casa ou janta na casa e volta, porque é horário tudo programado, né? Então ele tem esse tempo disponível. Me concede uma parte, por favor? Considerando que é um tempo programado, o senhor pode me responder que tempo é esse ele leva para descansar e depois voltar ao trabalho? Tem linha que tem intervalo de 1 hora, 1h30, 40 minutos. Varia de linha para linha. Retornando para o vereador Delcinho, tem mais 5 minutos com a parte para continuar a formulação das questões. Eu peço desculpas por talvez ter feito com que o senhor se perdesse. O segundo questionamento que eu fiz ao senhor eu perguntei se o senhor é responsável pela bomba de combustível, né, que abastece os ônibus. O senhor já fez uma vistoria nessa bomba? O senhor verificou, considerando que eles estão fazendo uso de produto inflamável, uma área de grande risco, o senhor já realizou uma vistoria nessa bomba de combustível para verificar se ela está em perfeitas condições para atender aos motoristas? Eu posso conceder uma parte a ele, né? Para que ele possa responder? Vai ter mais tempo? Então, perfeito. Daí, na próxima, o senhor me responde isso. Um outro questionamento que eu quero fazer ao senhor, que corrobora com o questionamento que o vereador Adilson fez, os motoristas têm autonomia para se impor quando o ônibus apresenta algum tipo de irregularidade, certo? Um dos motoristas, em especial, ele passou por uma situação bastante constrangedora há alguns dias, quando a Polícia Rodoviária abordou o ônibus, e esse ônibus, consequentemente, ele não foi apreendido, não foi guinchado, mas o motorista aí ele foi autuado com diversas multas que prejudicaram aí, com certeza, a sua carteira de motorista. Considerando o fato de que o ônibus ele não é responsabilidade do motorista, determinadas manutenções, determinadas situações, como, por exemplo, uma das autuações que foi dada a esse motorista foi a ausência da tarjeta na placa. A placa estava pintada a caneta
né? E a polícia rodoviária acabou autuando esse motorista, que é um cidadão, que provavelmente provavelmente é um cidadão de bem, e esses pontos na autuação foram para a carteira dele. Foi tomada algum tipo de providência para que esse motorista não seja prejudicado? E isso já foi posto em prática, e se eu solicitar aí o esclarecimento, nós teremos uma resposta positiva e esse motorista realmente não foi prejudicado? Concedo uma parte ao senhor. Posso usar? Eu vou usar, daí depois eu passo para o senhor por escrito, melhor, tá? Um outro questionamento que eu quero fazer ao senhor o senhor respondeu ao senhor Adilson que eles têm total autonomia. Mas considerando o fato de que muitas vezes o motorista está dirigindo, ele não percebe nenhum tipo de irregularidade no ônibus, mas de repente o ônibus quebra, como por exemplo o ônibus que soltou a barra de direção, o micro-ônibus que soltou a barra de direção em frente à Caixa Econômica Federal. Esses ônibus passam por uma manutenção preventiva periodicamente para que não ocorram esses tipos de problema? E se existe essa manutenção preventiva, qual o período que isso acontece? Isso é registrado? Esse é o meu questionamento. Um outro questionamento também que eu quero levantar ao senhor foi realizado ou tem sido realizado constantemente um estudo contínuo para entender se esses 12 ônibus são suficientes para atender os aproximadamente 34 bairros da nossa cidade, os aproximadamente 18 mil munícipes que vivem numa cidade onde a densidade demográfica é muito baixa, onde os bairros são todos diluídos. Eu quero saber se existe um estudo contínuo para analisar se é necessário criar-se uma linha com mais ônibus, ou se é necessário reduzir o tamanho dos ônibus para atendê-los em momentos de menos fluxo. Se existe algum estudo que possa melhorar o atendimento dos munícipes nos horários em que há um grande fluxo de pessoas, principalmente no período da manhã e da tarde, quando as pessoas se deslocam para o seu local de serviço, ou os estudantes se deslocam para a escola, e à tarde, quando os trabalhadores e os estudantes estão saindo dos seus compromissos para ir para casa. Recebemos muitas reclamações onde os ônibus não são suficientes para atender essa quantidade de pessoas. E eu quero saber do senhor se esse estudo está sendo realizado, se o senhor tem registrado isso para que possa ser levado ao executivo, para que se tome as devidas providências. Porque, assim, a intenção dessa audiência pública não é somente fazer com que se melhore a qualidade dos ônibus, mas também que se melhore a qualidade da pontualidade em que se atende à população. Né? Nós sabemos que na capital, por exemplo, nós vemos as pessoas ainda hoje, em pleno século XXI, se espremendo em latas de sardinha para ir trabalhar e para voltar. Em alumínio, essa realidade ainda existe, e eu quero saber se existe um estudo para buscar uma solução para isso. São essas minhas considerações, senhora presidente. Eu passo a palavra para o convocado, são 10 minutos com a parte. Então, em relação à bomba, na primeira semana que eu entrei, foi a primeira coisa que eu vi, né? Porque o risco é muito grande, né? Tinha, sim, extintores, né, com problemas, eu solicitei a troca, faixa de contenção, falei com a obras. Só que a área lá, acho que não é uma área... Foram usando, né, não tinha uma área correta para fazer e fizeram lá, né, mas tem que melhorar umas coisas ainda, mas já foi solicitado também. Pontos na carteira. Isso, foi recorrido as 4 multas, sendo que 2 delas foi do motorista, né, mas mesmo assim a Rosa recorreu e está em processo. Concede uma parte? A preventiva foi o que eu falei. Está sendo. Concede uma parte, só para não perder o contexto. Esse procedimento de recorrer à multa, o senhor sabe me explanar o porquê recorrer e não direcionar essa multa ao responsável? Porque uma multa foi por estacionar muito perto do outro carro. Isso aí a Rosa não tem o que fazer. Mesmo assim, ela recorreu para o motorista. A outra foi do tacógrafo. O motorista estava com o tacógrafo do dia, mas ele não colocou o nome dele. Então, era o procedimento ele chegar e colocar o nome dele à tarde. Ele não colocou, mas estava com o tacógrafo, do Daniel ainda. A terceira multa, ela deu como
pintura acima do limite permitido, 50%. Também não estava, né? Porque tem mais de 50% com a cor cinza, que é a cor original. E a outra multa foi pela placa da tarjeta, né? Ok? E da preventiva, como eu falei, agora a gente conseguiu colocar essa preventiva, agora vai rodando. Chegou o primeiro, foi o primeiro ônibus. Terminou a preventiva, vai o segundo, vai o terceiro. Terminou o 12º ônibus, deu uma semana. Claro que vai demorar um pouco mais, são 12 ônibus, né, dá mais 12 dias, mas tem final de semana, então dá um pouquinho mais. Mas chegou no 12º, não espera dar um tempo lá, vai não, já volta para o primeiro de novo. Não é que chegou lá deu a preventiva. A preventiva não é para chegar lá e trocar pneu, trocar volante toda vez. A preventiva é para você chegar e fazer um checklist do que está... vou olhar a lona do pneu, olhar pneu. Tá ok? Dá um check e vai para o próximo item. Isso é a preventiva. Desmonta alguma coisa, tira a roda, vê lona, vê tudo essas coisas. E a pesquisa de horários, pelo que eu pesquisei, foi adotada da Jundiá. Como eu falei, cresceu muito a área de asfalto e eles foram aumentando muitas linhas. Só que o contrato em vigor é 12 ônibus. Com certeza, a gente precisaria de mais uns 2 ônibus aí para a gente poder atender a demanda da população. Mas, para transportar todo mundo sentado, seriam 5 ônibus por linha, não tem como, né? Não sei se você já andaram em Sorocaba. Sorocaba, até que o transporte é bom, né? Até meia hora, bastante ônibus. Agora colocaram os corredores, melhorou bastante. Mas é tudo lotado, você não vê ônibus vazio. Claro, se a gente pudesse colocar aqui, né, um metrô aqui, a gente colocaria todo mundo sentado, mas acho que no momento não é a realidade. Me concede uma parte, senhor? Pode falar. O senhor disse que, referente à manutenção periódica, ele roda por um tempo e depois ele passa pela manutenção preventiva, é isso? Isso, a gente tem a preventiva. Ele fez a preventiva, vai rodando. Se ele apresentar problema antes, ele é feito a OS e volta para a manutenção. Mas agora eles fizeram um cronograma para a gente fazer a manutenção. Por exemplo, é sabido que a manutenção de um veículo ela se dá por conta da quilometragem rodada, e não pelo tempo que ele roda. Isso. O senhor considera que essa manutenção preventiva ela é feita por tempo de rodagem ou por quilometragem rodada? Então, depende do... pode ser por quilometragem ou por tempo. Depende do que a empresa... Na aviação você faz a manutenção por tempo ou por quilometragem. Por horas, né? A aviação é por horas. Você andou lá 100 horas... ou 3 meses, horas ou 3 meses. Tipo, deu 100 horas, manutenção. O ônibus rodou 2 horas, mas passou 3 meses, ele é obrigado a voltar para a manutenção. No nosso caso aqui, é o tempo, né? Tem uma pesquisa, eles têm o controle, né? Uma correia de um carro dura o quê? 40, 50 mil quilômetros rodados? Eles têm lá a quilometragem, o KM, as contas que fazem para saber quantas horas, né, esse carro vai rodar, quantos quilômetros esse carro vai rodar. Tá, me concede mais uma parte, por favor? Claro. Que a fala do senhor, ela vai de encontro com uma situação redundante, porque o avião, ele quando passa pelas suas periodicidades, ele passa por manutenção por conta de horas voadas. Horas, né? Ou tempo. Isso, tempo. Diferente de um veículo automotor, se você pegar 1 hora de um determinado veículo, se ele, durante essa 1 hora, andar apenas 20 quilômetros, ou como, por exemplo, existe um padrão de circulação do ônibus. Isso é uma pergunta para o senhor, que é o especialista. Não seria muito mais eficiente trabalhar as manutenções dos ônibus pela quilometragem rodada e não pelo tempo? Então, mas pela quilometragem, né? Se você deixar um ônibus parado aí 1 ano e for pegar ele, você não vai conseguir andar. Pode até andar com ele, mas pode prejudicar tudo, né? O motor pode estar com óleo vencido, tem um monte de coisa. A quilometragem deles a manutenção deles é por quilômetro, né? Eles têm o controle de pé, tipo o que eu falei da correia, né? 40 mil. Está chegando perto ali da revisão, eles sabem as peças que colocaram na última revisão e o tempo que elas vão durar.
Mas não chega nesse tempo total, né? No final da correia. Ele não vai esperar para trocar a correia ali quando ela estourar. Você faz a preventiva para isso, né? Você espera o que vai acontecer lá. Você sabe que uma correia tem 50.000 km para rodar, você vai... fez a preventiva com 60.000 e não vou trocar a correia. Não, chegou ali com 50.000, você tem que chegar e já urgente trocar aquela correia. E isso é o fundamento da preventiva. Dá uma parte para mim. O que nós estamos estranhando, eu acho que a população também está estranhando, porque tanta manutenção, tanta preventivo e a incidência de quebra de veículos, de ônibus, é exageradamente grande. Então, essa preventiva está sendo com qualidade. Vou fazer outras questões, porque eu não fiquei satisfeito com as respostas que você me deu, dos meus questionamentos, vou voltar. Mas a minha parte é observar isso. Tanta manutenção, mas tanta quebradeira nos ônibus. É muito estranho. Você poderia ter uma explicação para isso? Não, não tem. Quem tem que dar essa explicação seria a Rosa, né? É ela que fornece os ônibus para a gente. Só uma parte, Alexandre. A gente vê que 90% dos problemas ocasionados é manutenção, né? Quebradeira. Quem que realiza essa manutenção? É a Rosa, né? Se é um mecânico da Rosa, ou a Rosa ela terceiriza essa manutenção para algum mecânico, para alguma empresa. E quem fiscaliza essa empresa, se realmente está sendo feita a manutenção de qualidade ali? Se for o mecânico da Rosa, quem fiscaliza esse mecânico? Por exemplo, hoje você vai fazer uma manutenção numa concessionária, o mecânico ele realiza a manutenção e depois vem um coordenador desse mecânico vendo realmente se ele foi executado ou foi feito exatamente o serviço. Você sabe informar se é fiscalizado? Esse mecânico que faz, se realmente ele é fiscalizado por um superior, uma outra pessoa também, para ver se realmente foi feita essa manutenção? Então, a Rosa, não vou defender, né, a Rosa, mas ela é uma empresa há muitos anos no mercado, com mais de 100 ônibus lá, né? Quem sou eu, né, para ensinar ela a fazer a manutenção? Mas a manutenção é deles. Eles têm vala, têm retífica, eles têm tudo ali para eles fazerem esse tipo de coisa, né? Tem coisas que eles terceirizam, né? Fazer um motor ali, eles vão terceirizar o motor e voltar feito. Mas, com certeza, deve ter alguém que fiscaliza, né, o serviço do mecânico. Concede uma parte, senhor Alexandre? Claro. É para corroborar a fala do vereador Jean, e a resposta que o senhor deu, ela me preocupa, porque o senhor está falando que a Rosa é uma empresa de muitos anos, mas eu só quero exemplificar para o senhor o seguinte: hoje nós estamos enfrentando um grande problema com as obras que estão sendo realizadas na nossa cidade, justamente com empresas de conceito no mercado de pavimentação e de obras, que são aí a Obra Gen e a CG. Com a CG nós tivemos um problema muito grande, muito grave, em novembro de 2023, onde toda uma pavimentação foi levada pelas chuvas, e é uma empresa que está há 30 anos no mercado. Hoje, atualmente, nós estamos passando por um problema muito grave com a empresa Obra Gen, que também é uma empresa de conceito de muitos anos no mercado e que está nos apresentando um sério problema de incompetência, de irresponsabilidade com a população por conta da sua falta de organização, de planejamento, de falta de recurso. Então, essa resposta que o senhor deu, ela serve para nós passarmos ao senhor uma reflexão de que não dá para confiar no tempo em que uma empresa está atuando no mercado por conta do que elas estão fazendo com a gente hoje. Uma prova disso é a situação dos ônibus, né? É só para corroborar com a fala do vereador Jean. Vereador Gediel, 5 minutos com a parte. Alexandre, como eu te falei, eu não fiquei satisfeito com algumas respostas suas. Eu vou reiterar algumas que eu já fiz. Primeiro é o seguinte, do cumprimento da lei 2057, que obriga a empresa, a concessionária, a fixar no veículo a idade do veículo. Você exigirá que a empresa cumpra a lei municipal aqui em Ilumínio ou não? Essa é uma questão que eu preciso estar claro. Outra questão, segunda questão que eu fiz, que você não respondeu, que é a parte A da pergunta. O senhor pode garantir que os ônibus locados oferecem toda a segurança para a população aluminense? Essa é a segunda questão. O contrato, eu também fiz uma pergunta sobre o prazo do contrato, renovação. O contrato foi renovado? Se não, quando será? E se foi, até quando? Qual o seu parecer sobre a renovação do contrato? A empresa está atendendo todas as condições contratuais?
Há controle do atraso dos ônibus? A população possui meios de comunicação, WhatsApp, para fazer as reclamações? Há registro das reclamações? Há pesquisa de satisfação para saber a opinião da população e mudar rumos do transporte coletivo aluminense? Há relatório do abastecimento dos ônibus, como é feito e o controle? Quando o ônibus é levado para Sorocaba, para a manutenção, quem paga esse custo? Combustível, daí para Sorocaba e retornar, é o município? Quando o ônibus é levado para Sorocaba, já foi feita essa questão. Em caso de chuva, a população já foi deixada no meio do caminho? Se sim, quantas vezes? E para ficar bem claro, a Rosa nunca sofreu notificação, advertência ou multa pela prefeitura? Nunca houve falha da Rosa no município de Alumínio? A empresa, nas manutenções, usa peças originais ou de segunda linha? Também é importante você responder essa questão. E se realmente apresentam as notas fiscais da reposição das peças originais? E outra coisa mais, buscando a qualidade e tranquilidade e conforto do usuário, para que realmente tenha um ônibus limpo e com qualidade no seu trajeto de uso pela população aluminense. Quem realiza a limpeza e desinfecção dos ônibus? Como ela é feita? Você podia detalhar? Os ônibus possuem elevador para deficiente e cadeira reservada? Nós temos uma lei municipal também que permite o motorista parar para deficiente, gestante, depois das 9 horas da noite. Você tem conhecimento dessa lei? Está sendo cumprida? Que ela pode descer em qualquer local, não só no ponto de ônibus, mas para a questão de segurança próximo da sua residência? São essas minhas questões. Eu pretendo depois, se possível, ter uma parte para lembrar dos questionamentos, Alexandre. 10 minutos para o senhor Alexandre responder. Então, da idade nas placas, eu posso ver com o prefeito, né? A gente pode conversar com ele para ver se a gente consegue fazer isso aí, né? E, com ele e com a Rosa. Segurança. Segurança do quê? Segurança dos ônibus, né? A segurança de toda a população no uso dos ônibus. Então, a segurança é feita a partir do momento que o ônibus está apto para rodar, né? Se o ônibus estiver apto para rodar, ele está seguro, né? Fez a preventiva, o ônibus está rodando, ele está seguro. Aconteceu aqui, né, esses dois casos isolados. E estamos trabalhando para melhorar todo dia essa parte da segurança e atrás nos ônibus. A renovação vai até abril do ano que vem. Reclamações. Reclamações chegam a mim, geralmente, né? Relatório de abastecimento. Na bomba, como eu falei. Já falei acho que 2 vezes. É feito, né, anotado, o motorista chega, ele anota o número de litro, o nome do motorista, o odômetro, e coloca em pasta, em arquivo. Gastos com os ônibus de Sorocaba. Não, essa aí é da Rosa. Claro, o ônibus abasteceu aqui, não vai tirar o combustível para levar para Sorocaba e depois voltar ele para cá, né? Mas ele vai lá para a manutenção. Geralmente as preventivas duram 1 dia, 2 dias, no máximo, se faltar peça, né? Porque geralmente eles pegam peças nas distribuidoras deles, né? Fábrica, acho que é as maiores de Sorocaba, e outras aí. Você me dá uma parte nesse ponto? Só para, então, o ônibus vai para Sorocaba, tem a questão do combustível, é reposto para o município, passa no pedágio, é pago a taxa do pedágio, quem paga? Não, os ônibus têm sem parar, que a Rosa que... A Rosa é em nome da Rosa, sem parar. Em relação à chuva,
Acho que até a ele solicitou uma vez, eu acho que umas alunos que perderam o ônibus, né? Na realidade, o ônibus estava esperando, os alunos não foram até o ponto e perderam o ônibus, né? Até um motorista da gente que fica aqui de responsável, ele falou, não, o ônibus, sempre que tem chuva e o aluno precisa voltar, não vai até o final, ele sempre volta e alguém leva esses passageiros em carro pequeno. Principalmente alunos, né? Eu falei peças, né? Eles compram em distribuidoras, né? Eu não sei quais distribuidoras, mas acredito que sejam peças originais, né? Eles fazem relatório, né, de tudo que é trocado. Nesse caso, teriam que fazer um requerimento para pedir para eles as notas, né? Mas isso aí eles compram hoje mesmo. Eles estavam a comprar uma embreagem, eu liguei para eles, só que estava chegando do Fabre. A limpeza é realizada ali na bomba mesmo, atrás da bomba. Vocês chegaram a passar lá já, onde tem o lavador. É uma empresa especializada para lavagem, né? O motorista chega, deixa o ônibus, eles manobram e fazem a limpeza do ônibus. Sim, positivo. O ônibus tem o elevador e tem as cadeiras, né? Acho que 2 cadeiras na frente para obeso e mulher grávida. E a respeito de pessoas de idade e grávidas, eu acho que eu falei até no começo dos motoristas, né, que eu tive um problema aí, daí eu falei para eles que vai de empatia, né, não precisa ter um ponto ali para você parar para a mulher grávida, parar para o idoso, né. Você tem que parar num lugar seguro, que não vai comprometer ninguém, né, um carro que vai passar do seu lado, o passageiro, né, e até de dia, se for um lugar seguro, ele tem que parar, sim. Dá uma parte. Alexandre, tem uma lei que obriga a andar do bom senso, utilizar bom senso ou empatia. Senso. Nós temos que cumprir a lei. Então, tem que passar para todos os motoristas que a lei foi feita para ser cumprida. Nós temos que cumprir e todos da sociedade precisam cumprir. Claro. Inclusive, sobre essa possibilidade, se tiver pessoas que precisem parar fora do ponto, dentro do horário estabelecido, que realmente o faça. E outra preocupação é a comunicação com o usuário. Como que está? Reclamações? Você poderia me falar? Graças a Deus tem diminuído bastante. Às vezes, quando eu entrei, acho que estava um número grande, mas diminuiu bem. Você dá uma parte, Alexandre? Você comentou, né, falou que tem elevadores, os ônibus. Esses elevadores, eles funcionam, se os motoristas sabem ali também utilizar ele, né? Eu pergunto porque no Itararé nós temos ali um munícipe que ele tem dificuldade ali de mobilidade, né, de andar. E ele diversas vezes tentou pegar o transporte público e não funcionava o elevador. Então, todas as vezes que ele precisa se locomover para a cidade, ele tem que pagar ali um táxi, né? E queria saber se esse elevador eles funcionam agora, que depois de trocado pela Mercedes, né? Ou se que antigamente não funcionava, né? Que a Scania não funcionava. Então, e se todos os ônibus têm também, e se está em funcionamento todos os elevadores? Então, essa semana passada, inclusive, eu acho que eu pedi para o... Não sei se foi para o senhor... Não, o senhor Ayrton, mês passado. Para ele até ensinar, né? Falar, como que faz aqui? Para me ver, né, se eles usavam, né? Ele falou, não, isso aqui é tranquilo. Aperta 2 botões aqui, ele abriu, pelo menos do ônibus que ele mostrou estava funcionando. Mas é uma coisa que a gente precisa verificar em todos os ônibus para ver se está funcionando. Mas do que ele mostrou estava tranquilo. Funcionou bem. Ok. Uma parte para mim, Alexandre, por favor. Ok. Lá quando o Delcinho fez os questionamentos dele, você falou que a empresa recorreu, né, com relação à multa que o funcionário recebeu, o motorista recebeu. Ao meu ver, né, é óbvio que esse recurso, quando a gente recorre estando correto, já é difícil de conseguir quebrar a multa. Imagina nessa circunstância que foi constatado todos esses danos. Será que não seria o caso de, ao invés de recorrer, transferir essa pontuação para a empresa? Porque, veja só, eu vi que você falou agora há pouco
que vocês estão providenciando uniforme, né, que já estão providenciando, mas, na verdade, a gente tem aí mais 6 meses de mandato do Bimbão, então esse já não é um já, né, tão já assim. E vê mais uma parte para mim, Alexandre, só para eu concluir? E aí, o que eu fico pensando? Esses motoristas, né, acabando esse contrato, acabando esse aluguel, a gente não sabe quem é o próximo prefeito, como vai executar, e aí como fica a habilitação desses motoristas com tanta pontuação? Então, acho que era o caso, na verdade, de recorrer para retirar a pontuação da habilitação deles, e não transferir a pontuação e não recorrer das multas, né? E também, com relação ao abastecimento, que foi abordado pelo vereador Gediel, muito bem colocado, Gediel, porque essa despesa de ônibus indo e voltando para Sorocaba está saindo do bolso da prefeitura. Sim. E qual o controle que vocês têm de abastecimento desses ônibus? Então, ficam essas duas perguntas. Uma é mais um conselho do que uma pergunta, que é fazer a transferência, e o outro com relação ao controle do abastecimento. Então, a respeito das multas, a minha solicitação foi para essa mesma, para tirar os pontos da carteira. Pontos das carteiras e, claro, né, pagar a multa. Né? E da bomba, o controle é marcado. Né? Ele faz uma ficha, depois eu pego essa ficha e passo para o Excel e deixo ele arquivado. Esse é o controle. Mais uma parte. Assim, o entendimento de controle é um pouco diferente. Uhum. Né? Eu entendi o que você diz. Vocês registram. Isso. Registram, mas não há, então, um controle efetivo. Precisou abastecer, abastece e você registra. É isso? Isso. Ok, obrigado. Vereador Gediel, 5 minutos com a parte. Eu vou insistir com a questão, porque a gente precisa saber qual é a atenção dada para a população e usuário. Por isso que a gente precisa reforçar questões e deixar bem clara. Você podia divulgar como o usuário faz a reclamação? Fazendo a reclamação, vocês dão retorno para o usuário da reclamação? Tem alguma alteração de postura frente à reclamação do usuário? Concluindo, tem apuração e resposta? Para ser mais simples. Eu acho que depois de algumas informações, a gente tem que prezar pelo contrato. O próximo contrato, nós temos que exigir que a empresa tenha garagem no município. Porque nós fomos, um dia, pensamos em ir até a garagem, mas cadê a garagem? A garagem fica aí na avenida, os ônibus distribuídos na cidade inteira e não tem garagem. Né? Então, a nossa preocupação é que, realmente, a prefeitura, ao fazer o novo contrato, e o próximo prefeito agora, porque esse contrato vai ter abril de 2025, que possa ter essa preocupação, porque aqui gera divisas para o município manter uma garagem, e assim a gente tem um retorno também da empresa que vem para cá. Outra necessidade que eu acho que nós temos que pensar é que tem uma lei municipal que obriga os ônibus que vêm prestar serviço aqui de transporte coletivo, que o seu licenciamento do veículo seja feito no município de Alumínio, para gerar IPVA e ficar uma parte aqui no município ser investido no sistema viário da nossa cidade. Então, é uma forma, e nós vamos estar pensando numa legislação que obrigue a concessionária a ter o licenciamento dos veículos, o emplacamento e licenciamento no município de Alumínio para gerar impostos na nossa cidade. São essas as minhas considerações. Alexandre, se puder reforçar essa relação do Departamento de Transporte com a população, que é o maior interessado, é a população mais carente que usa o transporte e que precisa de um respeito e que precisa de um tratamento diferenciado. E ter atenção dos órgãos públicos, principalmente do Departamento de Transporte. Pela ordem, presidente. É você mesmo. Sim, vereador. Eu vou pedir a suspensão. Eu peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloque em discussão o pedido da vereadora.
Ninguém quisendo fazer uso da palavra, permanece. Coloque em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está suspensa a sessão. Solicito a senhora Meire fazer chamada dos senhores vereadores. Professora Meire Barbosa presente, Rivera, Adilson Balduino. Presente. Janda Elite. Presente. Chico da Capoeira, Paulinho Bola, Dr. Prete, DJ Delcinho, Presente. Professor Gediel. Presente. Com a palavra, o senhor Alexandre, por 10 minutos. É o contrato, né, que você falou de novo, né, Gediel? Sim. É, esse é o Contrato contrato. de atendimento. Desculpa, você me dá uma parte? Pode ser. Tá, eu vou aproveitar para fazer mais uma. Nessa parte, é com relação à comunicação com a população quando É existe reclamação. Qual o feedback, qual o retorno que é dado e quais os meios. E também tem conhecimento. Na renovação, você estava lá, você deu parecer favorável para a renovação do contrato? Houve parecer do departamento? Ou foi decisão exclusiva do prefeito? Então, a comunicação hoje em dia é tudo pelo celular, né? O pessoal não tem, acho que a prefeitura não criou, né, um reclame aqui, né? Celular, o pessoal, Alexandre, está atrasando a linha. Eu respondo pessoalmente, tá indo, tal. Eu vou assim, estou respondendo assim. Mas não tem nenhum reclame aqui ainda. E do contrato é executivo, né? É o prefeito que ele só foi renovação, né? Não precisou de pregão, licitação, nada, só ele assinou e pronto. Concede uma Mas parte? eu assinei, tive que assinar. Você me concede uma parte? Pode Mas falar. o Delcinho pediu primeiro. Há algum tempo atrás também, nesta Casa de Leis, o senhor TT Rivera participou, como eu já disse, de uma audiência pública, onde eu questionei a respeito da implantação de um sistema de rastreamento dos ônibus para justamente manter a população a par do posicionamento, de onde está o ônibus, para saber o tempo que ele vai levar até o local. E como eu não desisti dessa ideia, desse pedido, há alguns dias atrás nós dois conversamos, eu e Vossa Senhoria, e o senhor me informou que já estava conversando com a empresa responsável sobre a possibilidade da implantação desses rastreadores. O senhor tem algum parecer para me dar aqui diante desse questionamento? Tenho sim, eu nem sabia, né? Eu até falei para você que foi o diretor da Rosa que solicitou para mim e eu falei, não, claro, queremos sim. Já instalamos sábado passado 8 ônibus, esse sábado agora que vem vai instalar no restante, vai fazer o teste e acredito que daqui uns, estourando 15 dias, a gente já tenha o acompanhamento deles por GPS. E vai ajudar pra caramba a gente. Concede mais uma parte, senhor Claro, Alexandre? E diante dessa instalação, diante desse novo recurso que vai ser de grande valia para a população, o senhor já tem uma estratégia a ser utilizada para levar à população essa informação e levar à população esse recurso para que eles possam também fazer uso desse conhecimento? Eu não consigo porque essa é uma ferramenta da Rosa, ela que paga, né? Esse rastreamento, não é a prefeitura. Se a prefeitura estivesse pagando, a gente podia acessar um link, né, criar um link, a empresa, né, criaria um link e aí podia disponibilizar no site da prefeitura para a população. Mas nesse caso, como a Rosa, ela tem para os ônibus dela e eu pedi para colocar nisso daqui para a gente ter um acompanhamento. Até porque às vezes a pessoa reclama que perdeu o ônibus, o que aconteceu, né, com a gente lá. E na realidade a gente puxando a câmera, o ônibus passou. Então, nesse GPS, a gente vai conseguir acompanhar. Eu não sei como que funciona ainda, né? Que eu não vi ainda o sistema, né? Se vai mostrar a rota do ônibus. Eu sei que pode mostrar ele parado, mas ele funciona por satélite, só que é chip, né? Chip da Claro. Perguntaram para mim se era da Vivo ou Claro, eu falei que era Claro aqui, pega melhor, né? Mas tem lugar aqui que não tem sinal nenhum, né? Mas vai melhorar. Uma parte. E significa, então, que o uso desses rastreadores serão para uso interno? Isso, para a gente acompanhar melhor essas linhas aí. A gente tem reclamação, né? Não sei quem matou linha, não passou aqui. Então, a gente vai ter um controle melhor disso aí e a gente vai saber, né? Quem que está falando a verdade. Então, a parte, Alexandre. Claro. Só com relação
é uma resposta que você deu, inclusive usou um verbo no imperativo, tive, e obrigado, assim, tive que assinar. O departamento ele tem que fazer relatório ao prefeito, inclusive orientando e aconselhando, renova e não renova. E no poder público a gente tem a questão de responsabilidade e responder pelos atos. Então, eu aconselho, porque, pelo que nós vimos, estava apresentando várias imperfeições no sistema de transporte coletivo do nosso município. Então, por isso que eu gostaria que você tivesse uma participação maior, inclusive, na renovação dos contratos e elencando as falhas para que realmente pense numa nova licitação com novas empresas que traga qualidade de vida. O transporte aluminense, poderia falar, sempre foi um gargalo do poder público não ter qualidade, uma política pública de transporte com qualidade na nossa cidade. Precisa melhorar, não com o passar do tempo, piorar o transporte coletivo. Me concede uma parte, senhor Alexandre? Desculpa, o senhor vai responder o Gidiel. Foi uma pergunta, Gidiel? Fez. A constatação, isso. Pode falar. Posso... O senhor citou, né, numa resposta anterior, que os motoristas têm autonomia para apontar os defeitos dos ônibus. E dentro dessa autonomia, eles passam a informação para o senhor e o senhor repassa para a equipe de manutenção. Esses apontamentos, eles são registrados? Existe um livro de apontamentos onde os motoristas chegam e fazem um relatório do tipo: o ônibus está passarinhando na pista, o banco onde eu dirijo, o ônibus está desconfortável. Essas reclamações, esses apontamentos são registrados? Só para fazer uma colocação aqui, não é que o prefeito me obrigou a assinar, né? O contrato chegou para mim, a gente levou para ele falou: Alexandre, é assim até dezembro. Né? Me obrigou. Tem autonomia, mas a gente sabe quem manda é o prefeito. E outra coisa, a autonomia, que nem eu falei, né? O ônibus ele é a ferramenta ali do motorista, né? Ele, quem dirige é ele. O que está acontecendo de errado com o ônibus não é o mecânico que vai descobrir olhando para o ônibus andando, né? Ele dirigindo. E a partir do momento que ele indicou ali, a gente abriu um OS, a OS vai para a Rosa, tem uma pessoa lá que só fica para isso, é registrar o OS. E ela cria relatórios. Ela agora começou, né? A partir de uns 2, 3 meses, já estão mandando mensalmente para a gente. Ou se eu pedir, né? Falar, eu quero um relatório dessa semana, eles mandam os relatórios daquela semana, de preventiva e manutenção. Eu gostaria, antes de finalizar, de agradecer e destacar a presença, né, do vereador Adilson Balduino, vereador Jean Delite, vereador professor Gidiel, vereador DJ Delcinho, né, a importância desse momento aqui, e só foi possível com a participação dos senhores. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.